Era uma manhã comum quando eu decidi ter uma conversa importante com meu marido, David. Falei com ele sobre uma coisa que eu sempre soube: eu nunca quis ter filhos. Desde os 16 anos, minha ideia de futuro era bem diferente. E eu sempre deixei isso claro em todos os meus relacionamentos. Afinal, a vida é feita de escolhas, certo? Se alguém quisesse um futuro diferente, talvez não fosse a pessoa certa para mim. Mas David, que conheci há 3 anos, parecia ser diferente. Desde o nosso primeiro encontro, eu disse a ele que não queria ter filhos. Ele concordou, pelo menos era o que eu pensava. Ele parecia tão seguro de si, e eu acreditei nele. Depois de algumas semanas juntos, conversamos sobre nossos sonhos e esperanças. Eu não quero criar um filho, e nada pode mudar isso, eu disse. Ele sorriu e disse que estava tudo bem. E assim, o assunto parecia ter sido resolvido. 1 ano depois, numa conversa casual, David me perguntou por que eu era contra ter filhos. Eu hesitei. A verdade é que havia traumas do passado que eu não queria reabrir. Tenho meus motivos, respondi, com um nó na garganta. Ele me abraçou, compreendendo, e nunca mais insistiu. Eu me senti aliviada por ter um parceiro que respeitava meus limites. Depois de mais 1 ano de amor e risadas, David me pediu em casamento. Eu estava radiante. Mas novamente tive que checar. Você tem certeza? Meu ponto de vista sobre filhos não vai mudar. Ele me olhou nos olhos e disse: eu nunca estive tão certo de algo em toda a minha vida. Se eu quisesse ir embora por causa disso, teria feito isso no nosso 4º encontro. Fiquei emocionada com suas palavras, e nosso casamento foi um sonho. Só amigos e a família dele estavam presentes, já que não tinha contato com a minha. 6 meses depois, tudo parecia perfeito. Nós dois tínhamos bons empregos, éramos felizes e não queríamos nada além de aproveitar a vida juntos. Mas de repente tudo virou de cabeça para baixo. 2 semanas atrás, recebi uma mensagem direta da minha irmã pelo Instagram. Não fazia ideia de como ela tinha me encontrado, mas meu coração disparou. Uma onda de pânico tomou conta de mim, e eu me vi em uma espiral de emoções. Foi então que procurei meu terapeuta urgentemente. Estava em um estado de ansiedade tão profundo que mal consegui respirar. Agora não sei o que fazer. David, que parecia tão certo sobre nosso futuro, começou a mudar. Será que ele ainda sente o mesmo? Ou será que algo dentro dele mudou por causa da minha irmã? Essa situação me deixou sem chão, e eu não sabia se minha vida ainda estava sob controle. A curiosidade me invade. O que David realmente pensa? E como minha história vai se desenrolar a partir daqui? As próximas horas podem mudar tudo. Estou presa em um turbilhão emocional, e preciso descobrir como isso tudo vai terminar. Era um dia como qualquer outro, mas eu sentia um aperto no coração. David não estava em casa e quando finalmente consegui respirar um pouco, a ansiedade tomou conta de mim. O que havia acontecido? Eu não conseguia parar de pensar na mensagem da minha irmã, uma simples DM que tinha trazido à tona lembranças que eu preferia esquecer. Com a cabeça cheia de confusão, decidi falar com minha terapeuta. Você está reagindo assim porque guardou esses sentimentos por muito tempo, ela disse com uma voz calma. Quando algo assim aparece, é como abrir uma caixa cheia de coisas que você tentou esconder. Você não teve tempo para processar o que aconteceu na sua infância e isso precisa ser tratado. Suas palavras ressoavam em mim. Eu sabia que era hora de enfrentar meu passado. Eu precisava contar a David tudo o que havia escondido. Assim que terminei a sessão, mandei uma mensagem para ele, dizendo que precisava falar urgentemente. Mas a resposta que veio foi um balde de água fria. Ele tinha uma viagem de trabalho e estaria fora por uma semana. Como eu poderia esperar tanto tempo? Não era apenas uma conversa simples. Eu precisava dele por perto para poder abrir meu coração. Enquanto ele estava longe, eu me sentia presa em um labirinto de emoções, sem saber como sair. A semana parecia uma eternidade. As horas se arrastavam, e eu sabia que não poderia contar a ele por mensagem ou telefone. Não queria que essa parte da minha vida voltasse, então decidi me manter firme. Finalmente, quando David voltou para casa, não consegui me conter. Corri até ele e, em meio a lágrimas, me deixei levar. Ele ficou preocupado e me abraçou, sem saber o que fazer. Era como se todo o peso que eu carregava por dentro tivesse explodido. David, preciso que você se sente. Tenho algo muito importante para te contar, disse eu, ofegante. Era a hora de abrir o jogo. Comecei a falar sobre meu passado, revelando que eu era a mais velha de 8 irmãos. Meu pai tinha falecido quando eu era apenas um bebê, e minha mãe, após essa perda, se afundou na tristeza e em problemas que eu não entendia totalmente na época. A vida em casa não era fácil. Com a chegada de cada novo irmão, minha mãe parecia se afastar mais.
Lembro da minha irmãzinha Cíntia, que nasceu quando eu tinha apenas 5 anos. Ela era tão adorável e mesmo sendo tão pequena, eu a amava como se fosse uma boneca. Eu fazia o que podia para ajudar, trocando fraldas e tentando cuidar dela. Mas à medida que o tempo passava, a responsabilidade parecia cair cada vez mais sobre mim. Quando minha mãe engravidou de Warren, eu tinha apenas 8 anos, continuei. Ela disse que eu deveria cuidar dele também, porque tinha feito um bom trabalho com Cíntia. Mas a verdade era que naquela idade eu só queria brincar com meus amigos, não ser a mãe deles. E foi então que tudo começou a ficar ainda mais complicado. Eu me lembro claramente de uma vez em que tentei resistir. Minha mãe não gostou nada da ideia e em um momento de raiva, ela me bateu, mas sempre em lugares onde ninguém poderia ver. Ela me usava como exemplo para disciplinar os outros, e eu não sabia como escapar daquela situação. Eu estava presa, vivendo em um ciclo de responsabilidade que não era meu. Conforme eu falava, as palavras pareciam fluir como um rio que finalmente havia encontrado seu caminho. Eu estava revelando a verdade, não apenas para David, mas para mim mesma. A cada palavra eu esperava que ele entendesse, que sentisse a profundidade da dor e a luta que eu havia enfrentado. O que ele diria? Como ele reagiria a tudo isso? Meu coração batia acelerado enquanto esperava a resposta dele. Estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir, mas também estava apavorada. O que David pensaria sobre tudo isso? A expectativa estava no ar, e eu sabia que nossa vida nunca mais seria a mesma. Imagine uma vida onde você nunca pode se divertir ou brincar como as outras crianças. Essa era a minha realidade. Enquanto meus amigos estavam envolvidos em atividades legais e emocionantes, eu estava em casa, cuidando dos meus irmãos. Não era uma tarefa fácil. Eu tinha que ajudá-los com os deveres de casa e limpar a casa, como se fosse uma empregada. E a parte mais dolorosa? Minha mãe fazia questão de falar mal de mim, fazendo com que todos os meus irmãos ficassem contra mim. Era como se eu estivesse sozinha em uma batalha. A coisa piorou quando, aos 15 ou 16 anos, minha mãe veio para casa e anunciou que teríamos outro irmão. Ninguém na sala estava feliz, e a frustração estava estampada em nossos rostos. Então ela começou a gritar: "Você precisa cuidar das crianças", ela exigiu. E eu, cansada de ser responsável por tudo, respondi com um simples não. O que eu queria era viver a minha vida, não ser a mãe da família. A partir daquele dia, decidi que não ajudaria mais com as tarefas dos meus irmãos. Eles teriam que aprender a se virar sozinhos. Apenas cozinhei algumas refeições, porque não conseguia deixar meus irmãos com fome. Era o que eu sempre fiz, mas além disso não me importava mais. Quando minha mãe percebeu que eu havia desistido, ela começou a perseguir minha irmã Cíntia e meu irmão Warren para compensar a falta de atenção. Era uma bagunça, mas pelo menos eu estava segura. A vida em casa se tornou insuportável. Quando minha irmã mais nova nasceu, minha mãe veio até mim e exigiu que eu ajudasse novamente. Eu disse que não. Ela ameaçou não me alimentar, e eu respondi: "Se você tentar algo assim, vou chamar as autoridades." Isso fez com que ela ficasse quieta por um tempo. Mas mesmo assim, ela começou a negligenciar o bebê, deixando-a chorar em seu berço. Eu estava tão farta. Então, em uma noite escura e silenciosa, tomei uma decisão. Eu não aguentava mais. Peguei um pouco de dinheiro e fugi. Eu precisava escapar daquela vida de responsabilidades que não eram minhas. Liguei para o serviço de proteção à criança e contei tudo o que estava acontecendo, mas nunca soube o que aconteceu com meus irmãos. Era doloroso pensar neles, mas eu sabia que se tentasse ajudar, acabaria voltando para aquela rotina sufocante. Com o tempo fui para a escola, depois para a faculdade, e trabalhei duro para construir uma nova vida, longe daquela família que me prendia. Mas eu carregava dentro de mim as cicatrizes do passado. Eu nunca contei a ninguém sobre o que tinha vivido, era algo muito doloroso. Trabalhei sem parar, mas um dia percebi que não queria mais ser a mãe que sempre fui. Eu queria ser apenas eu. Quando finalmente contei tudo isso para David, meu coração estava apertado. Eu estava chorando como uma criança, mas ao mesmo tempo sentia um alívio incrível. Ele me abraçou e me confortou, e eu me senti grata por ter alguém que entendia minha dor. Aquela foi uma experiência surreal. Eu chorei tanto que acabei com uma dor de cabeça. Na manhã seguinte, acordei e percebi que David não estava no quarto. Ele tinha voltado da viagem na noite anterior, então o que ele estava fazendo? Fui até as escadas e ouvi ele conversando com a mãe dele. Estava prestes a voltar, mas então ouvi meu nome. Meu coração disparou. E se ele estivesse contando para a mãe dele tudo o que eu havia compartilhado? O último que eu queria era que as pessoas soubessem sobre o caos que foi minha vida. Fiquei ali, presa entre a curiosidade e o medo, ansiosa para descobrir o que ele diria.
E agora, o que será que David está contando para sua mãe? Será que ele revelará tudo? O que acontecerá a seguir? A tensão estava no ar, e eu não conseguia parar de pensar no que estava por vir. Eu poderia ter encontrado uma maneira de perdoar, mas o que ouvi foi como um raio em um dia ensolarado. Faz alguns dias que aquele telefonema aconteceu, e eu ainda estou tentando entender o que fazer. David não estava apenas conversando com a mãe dele. Ele disse que se soubesse como eu me sentia sobre não querer ter filhos, ele nunca teria se casado comigo. Isso me fez sentir como se ele estivesse me prendendo por não ter contado tudo sobre meu passado. Ele disse que sente que desperdiçou o tempo dele comigo. E o mais doloroso? Ele estava pensando em me deixar porque, segundo ele, eu sou uma mulher egoísta que segurou seu instinto maternal só por capricho. Eu não consegui ouvir mais nada. Como ele pôde pensar que tudo o que passei foi uma piada? Lembro de quando contei a ele sobre minha infância e como foi difícil cuidar dos meus irmãos. Naquela época ele foi tão compreensivo. Agora vejo um lado dele que é totalmente diferente, cruel até. Ele sempre soube que eu não queria filhos, e eu perguntei várias vezes se ele estava bem com isso. Ele sempre fez de conta que estava, mas e se ele quisesse uma grande família? Ele deveria ter sido honesto desde o início. Na verdade, quem desperdiçou meu tempo foi ele. Depois de nossa conversa, ele subiu as escadas e foi tão legal comigo que eu me perguntei se eu tinha ouvido tudo errado. Mas no fundo, eu sabia que não tinha. Ele estava atuando, como se fosse um personagem em uma peça de teatro. E eu não posso continuar acreditando nas promessas dele. Eu estava tão exausta emocionalmente que não conseguia nem enfrentar ele e dizer que ouvia a conversa com a mãe dele. É como se eu estivesse vivendo em uma bolha, me sentindo isolada e deprimida. Ele percebe que algo está errado, mas eu evito o assunto. No fundo, eu só quero entender por que ele concordou em casar comigo sabendo que eu não queria filhos. Às vezes, penso que pode ser a influência da mãe dele, mas ele nunca pareceu ser facilmente influenciado. Será que eu realmente não conheço o homem com quem me casei? Depois de desabafar, comecei a ler os comentários de algumas pessoas que me ajudaram a ver a situação sob uma nova luz. Alguns até adivinharam. David estava planejando me engravidar o tempo todo. Eu ainda não o confrontei, mas agora não tenho escolha, especialmente depois de descobrir que todos os métodos de proteção no armário dele foram adulterados. Cada um deles estava furado. Não consigo expressar a raiva e a insegurança que isso me trouxe. Estou em um lugar onde deveria me sentir segura, mas não consigo. Tentei fazer um teste com ele. Durante um jantar, mencionei que desde a mensagem da Cynthia no Instagram, tenho me sentido paranoica. Falei sobre minha terapia e como todo aquele trauma voltou. Então, compartilhei minha ideia de fazer uma laqueadura, só para garantir que não corrêssemos o risco de engravidar acidentalmente. O que aconteceu? Ele ficou em silêncio, como se eu tivesse pedido para ele entregar seus pulmões. Quando mencionei que ele poderia fazer uma vasectomia também, sua expressão mudou. Ele olhou para mim como se eu tivesse sugerido algo horrível. Ele tentou me convencer de que não havia necessidade disso e que eu estava apenas sendo dramática. Mas a verdade é que desde então ele tem tentado me seduzir todos os dias, como se estivesse desesperado para me engravidar. E isso só me deixou mais alerta. Eu não queria acreditar que ele poderia ser assim, mas agora sinto que meu casamento, minha casa, tudo isso não é mais seguro para mim. Eu preciso de um plano de saída e rápido. Quando finalmente confrontei David, não estava nos meus planos, mas não consegui mais segurar tudo isso dentro de mim. Foi a maior briga que já tivemos, e eu sabia que não havia como voltar atrás. Eu disse a ele que ouvia a conversa dele com a mãe e agora, a tempestade estava prestes a explodir. O que acontecerá a seguir? Ele ficará bravo? E se ele tentar me impedir de sair? O que será de mim? A tensão estava no ar, e eu mal podia esperar para descobrir. David tentou me convencer de que a culpa era minha por ouvir a conversa dele com a mãe. Imagine isso. Eu olhei para ele e disse que ele estava me enganando o tempo todo, dizendo que estava bem com a ideia de não ter filhos, mas, na verdade, estava planejando me engravidar às escondidas. Ele me acusou de estar inventando tudo e de não ter provas. Ah, como eu estava furiosa! Então, abri a gaveta dele e joguei tudo o que encontrei em cima da mesa. Ele ficou tão pálido que parecia um fantasma. O silêncio tomou conta do lugar, e eu não conseguia me calar. Eu estava gritando como se estivesse possuída. Eu disse a ele que não tinha nada a ver com arruinar minha vida. Era um jogo dele, e eu não ia deixar isso passar. Foi então que David desabou. Ele começou a me dizer que me amava e não queria me perder, como se isso fosse resolver o problema. Ele realmente acreditava que com o tempo eu mudaria de ideia sobre ter filhos. Que pensamento antiquado e machista!
Eu perguntei qual era o plano dele, e a resposta dele me deixou ainda mais chocada. Ele achava que acidentalmente me engravidaria e que eu não teria coragem de interromper a gravidez. Eu não tinha palavras. Nunca pensei que ele chegaria a esse ponto. Naquele momento, percebi que nosso relacionamento não tinha salvação. Ele se desculpou, prometeu que nunca mais trairia minha confiança e implorou por uma segunda chance. Mas eu estava tão cansada daquela situação que fui para outro quarto e me tranquei. Eu só queria uma vida tranquila. Na infância não tive isso e agora, na vida adulta, parecia que tudo estava desmoronando de novo. A hipocrisia e os padrões duplos do mundo estavam me deixando exausta. Decidi que era melhor ficar sozinha. Não conseguia confiar em David novamente, e na minha cabeça, isso era simplesmente imperdoável. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida: pedi o divórcio. Eu sabia que precisava fazer isso, mas David estava em negação, insistindo em me perdoar. Toda a família dele se envolveu, e vieram atrás de mim como uma verdadeira intervenção. Mas eu não estava disposta a salvar um casamento que, para mim, era uma farsa. David era um trapaceiro, e eu não queria mais nada com ele. A mãe dele até teve a audácia de me dizer que eu estava punindo o pobre filho dela, por causa do que minha mãe fez comigo. O quê? Eu olhei para ela e disse que não tinha nada a ver com isso. Ela respondeu que era da família, mas eu deixei claro que em breve não seríamos mais uma família. Pedi a todos que se retirassem, e mesmo que resistissem, mantive minha posição firme. Finalmente, encontrei um estúdio que estava dentro do meu orçamento. Quando estava levando minhas coisas, a expressão de David era de incredulidade. Foi ali que ele percebeu que eu estava falando sério, que era real e que não havia volta. Ele implorou por aconselhamento, sugerindo que tentássemos dar uma pausa em vez de nos separarmos. Mas eu sabia que não valia a pena manter um relacionamento que já estava morto. Ele era o responsável por tudo ter chegado a esse ponto. Agora que estou no meu novo lugar, sinto um misto de emoções. Espero me acostumar com essa nova vida e que algo melhor esteja reservado para mim. Estou feliz por estar segura e por ter finalmente escapado de um relacionamento tóxico. A nova fase da minha vida está começando, e eu mal posso esperar para descobrir o que vem a seguir. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!